Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Vamos lá. Abolição, né? O processo de abolição brasileiro, ele contou com as forças dos próprios escravizados que lutavam para ser livres. Contavam também com a força dos abolicionistas, né? Que eram intelectuais tanto negros quanto brancos que lutavam para conseguir a emancipação dos escravizados, né? A maior parte da população brasileira era negra, mas naquele período não muitos eram escravizados, mas a escravidão ainda era algo legal e as riquezas que uma pessoa escravizada juntasse, que poderiam ser usadas para si mesmos, tinham que ser usadas para comprar a carta de alforria, né? Ou seja, a pessoa trabalha, junta dinheiro para pagar pela própria liberdade, algo que já devia nascer com todas as pessoas, né? Como resistência negra, a gente pode contar as diversas revoltas de escravizados que aconteceram na Bahia, né? Foram mais de 20 revoltas, a mais famosa delas a revolta dos Malês, que nós já estudamos, né? E a situação dos escravizados estava bem difícil naquela época por causa do tráfico interprovincial. Como havia a proibição de trazer gente escravizada da África, né? A Inglaterra forçou e o Brasil acabou proibindo o tráfico negreiro. Então o que acontecia era que pessoas de fazendas de açúcar decadentes do Nordeste acabavam vendidas para fazendas de café do Sudeste, né, de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Com isso se separava famílias, né, às vezes, geralmente, né, para trabalhar na lavoura de café só os homens eram contratados. Então se comprava escravizados homens no Nordeste e eles vinham para cá sem a família, e muitos nunca mais viam os próprios parentes, né? Então a resistência dos escravizados começou a ficar cada vez mais forte, porque era uma questão humanitária, né? Você ser separado dos seus entes queridos, você sair do lugar que você está habituado e, enfim, a própria escravidão, né? O abolicionismo, ele foi um movimento, né, de gente de diferentes etnias, né, de brancos, de pardos, de negros, né? E existia gente popular lá, como por exemplo o Rábula. Rábula era um advogado sem diploma, tá? Que não tinha cursado direito. Isso era possível na época. Se uma pessoa estudasse direito por conta própria e quisesse se defender ou defender outros no tribunal, isso era possível, né? O Luiz Gama. Havia profissionais liberais como o André Rebouças, né? Intelectuais como o Joaquim Nabuco. Em 1883 foi fundada a Confederação Abolicionista, né? E era proposta de um dos seus membros, o André Rebouças, a abolição sem indenização para os escravizadores e com reparação financeira aos escravizados, né? Uma indenização em forma de terras para os escravizados, né? O Antônio Bento, ele fez uma organização chamada Caifazes, que ajudava na fuga de escravizados, né? E eles fugiam para os morros da cidade de Santos. E foi fundado nessa região o Quilombo do Jabaquara, que chegou a reunir 10 mil quilombolas na época do governo imperial. Bom, o governo, ele criou algumas leis abolicionistas. Essas leis, na verdade, se a gente for parar para pensar, elas tiveram pouco efeito para o fim da escravidão, pouco ou nenhum em alguns casos, né? A lei do ventre livre de 1871 dizia que toda pessoa nascida de escravizada, né, seria livre a partir daquela data, mas ficaria sob tutela, né, dos senhores até a idade de 8 anos, e aí o escravizador teria o direito de escolher: ou recebia 600 mil réis e o
a criança, né, seria libertada ou trabalharia para o escravizador até os 21 anos, e aí sim seria liberto. A maioria dos escravizadores tinham os escravizados para empregar no trabalho. Então o que acontecia? A maioria não pegava o dinheiro, não interessava para eles o dinheiro, interessava o trabalho do escravizado, que valia muito mais do que essa indenização. Então, uma lei que atrasava, né? 1871, 21 anos foi, quer dizer, a Lei Áurea foi assinada em 1888, e essas pessoas que nasceram ali depois da Lei do Ventre Livre não alcançaram a liberdade, né? Então, uma lei que praticamente pouco ou nenhum efeito. Aí depois o movimento contra a escravidão ele foi aumentando. Muitas cidades por conta própria foram abolindo a escravidão, algumas províncias também, né, como o Ceará e o Amazonas, né, e algumas cidades do Rio Grande do Sul. O Ceará e o Amazonas em 1884. O Brasil foi o último país que tinha trabalho escravo, que fez lei proibindo, né? Tristeza pra gente. Lei dos Sexagenários, essa de 1885, pior ainda. Essa não fazia sentido nenhum, né? Que todos os escravizados com mais de 60 anos seria livre, né? Quando o escravizado atingisse a idade de 60 anos, ele se tornaria livre, mas ele ainda teria que trabalhar mais 5 anos para o senhor, a título de indenização por perder o escravizado, né? Dificilmente um escravizado chegava aos 60 anos, porque as condições de vida deles eram horríveis, né? As condições de vida dos escravizados era muito difícil, e os brancos não chegavam aos 60 anos nessa época, quanto mais até os 65 trabalhando, né? Uma lei nula. E as fugas de escravizados continuavam. Pessoas de vários setores da sociedade, por conta própria, aderiam à luta abolicionista. Por exemplo, os maquinistas dos trens começavam, quando os trens tinham muitos escravizados, começavam a andar mais devagar, para que os escravizados pudessem pular dos trens, né? E os militares promulgaram um documento em 1887 se recusando a capturar escravos fugitivos, dizendo que eles não eram capitães do mato, né? A Guerra do Paraguai, ela trouxe uma visão positiva, não no sentido de positivismo, mas no sentido de coisa boa, né, dos militares sobre os escravizados. Por quê? Porque muitos escravizados foram para a Guerra do Paraguai para lutar, né? Muitos escravizados foram lutar contra o Paraguai na guerra, e os militares viram que muitos deles lutavam com honra, com bravura, né? Verdadeiros irmãos de armas. E isso fez com que praticamente a totalidade dos militares apoiasse a abolição, né? Então, no finalzinho da década de 1880, né, no dia 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel, que estava como regente do Brasil, já que seu pai estava viajando, assinou a Lei Áurea, né? Era uma lei que proibia a escravidão no Brasil, que proibia que a partir daquela data qualquer pessoa prestasse o trabalho escravo, e não haveria indenização nem para o senhor e nem reparação para os escravizados. Ou seja, quem trabalhou a vida inteira sem receber nada ia ficar com nada, né? E essa lei ela causou um enorme desconforto entre a monarquia e os fazendeiros, né? Os fazendeiros eram a base de sustentação do império, né? Porque as pessoas mais ricas do império eram os produtores de café. E aí os produtores de café largaram o império. Aí vocês
entendem o que aconteceu com o Império logo depois, né? Por isso que o Império acabou, né? Só que na prática poucas vantagens foram trazidas para os escravizados, né? Porque a maioria não teve acesso a um trabalho formal, né? Muitos vieram para as grandes cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, tentar alguma ocupação que não conseguiam, né? Não foram absorvidos pela indústria. Por quê? Porque para o Brasil na época, já com aqueles planos de embranquecimento, vieram milhões de imigrantes europeus, né? Portugueses, espanhóis, italianos e outros. Como esses já tinham experiência no trabalho fabril, foram empregados nas fábricas, também foram empregados nas fazendas, né? Até porque a gente não pode nos esquecer do racismo, né? E muitos preferiam contratar pessoas brancas e não negras. E aí, né, a gente vê o que acontece, né? Nosso país, ele é um país de maioria negra, né? Negra e parda, ou preto, como muitos preferem. E eles não são maioria nos bairros bons, eles não são maioria na direção de empresas, eles não são maioria na direção dos bancos, eles não são a maioria dos juízes, eles não são a maioria dos políticos, mas são a maioria dos que são presos, né? Ah, são mais negros que brancos que cometem crimes? Não. São mais negros que são presos e que ficam presos. Né? A polícia prende mais negros do que brancos. Né? Mesmo assim, os negros ainda são a maioria nas escolas ruins. Né? Então, a escravidão deixou marcas profundas no Brasil, né? Mais de 152 anos que acabou a escravidão, mas as feridas ainda são profundas. Né? Muito se avançou, muito se conquistou por parte dos negros, por parte da luta dos negros. Hoje a gente vê comercial com negro, a gente entra num catálogo de roupa na internet e tem modelos negros, é porque houve muita luta. Beleza? Continuando, gente. Na parte cultural negra surgiu o samba, a capoeira, né? As religiões afro-brasileiras, mas tudo isso foi proibido por lei. Né? As religiões afro-brasileiras eram chamadas de baixo espiritismo, né? Como o candomblé, a umbanda, a macumba. Né? E o samba também não era bem visto. Era visto o samba, que hoje muitas pessoas veem como uma coisa sofisticada, o samba era visto como o funk é visto hoje. Né? Coisa de maloqueiro, coisa de quem não tem educação. Né? Enfim, a República ela vai surgir principalmente porque os militares brasileiros eles lutaram na Guerra do Paraguai ao lado de argentinos e uruguaios, que eram repúblicas. Até o próprio Paraguai também era uma república. Né? E em 1870 os militares lançaram um manifesto republicano, né, dizendo que desejavam uma república federalista. O que é federalismo? É o que nós somos, República Federativa do Brasil. Cada estado é como se fosse um paizinho, cada estado tem uma certa independência em relação ao poder federal, né, poder central. Então, cada estado pode adquirir empréstimos no exterior, pode votar as próprias leis. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem hino de São Paulo, é muito divulgado. Nós temos o salário mínimo paulista. Né? São algumas leis para o estado de São Paulo. Isso é coisa do federalismo. Né? Existiam 3 grupos principais que eram republicanos. Né? Um era liderado pelo Silva Jardim e pelo Lopes Trovão, né? Que eram republicanos e abolicionistas e defendiam a proclamação da República pela via popular. Outro grupo, né? Só nome de rua, gente. Quintino Bocaiúva, né? Que propunha uma transição gradual para a República. E um outro grupo que era do Benjamin Constant, que defendia a proclamação da República através da força.
né? E com um governo forte. Continuando. Então, algumas questões foram minando o império, né? E fez com que o império desaparecesse, né? Alguns problemas, algumas querelas, né? Com a igreja, o Papa ele lançou uma bula, né, chamada Silabus, condenando a maçonaria. E a maçonaria, né, que é uma... Não vou entrar muito no assunto, vocês devem saber um pouco, já falei várias vezes ao longo dos anos. Maçonaria é uma instituição que busca praticar filantropia, que busca estudar coisas esotéricas, mas que muitas vezes é mal compreendida pela igreja cristã, e muitos reclamam que a maçonaria, quem chegou aqui, a maçonaria tem um projeto de poder, né? Se tem um projeto de poder ou não, um fato é que grande parte dos políticos são ligados à maçonaria, né? E não era diferente no Império. As pessoas mais poderosas do Império, elas eram membros da maçonaria. E aí o Papa, né, tinha declarado tinha escrito uma carta, né? As cartas do Papa se chamam bula, igual da bula de remédio, né? Bula quer dizer carta em latim. E o Papa mandou que os maçons fossem excomungados da Igreja Católica, né? Não poderia ter maçom católico. Ou o cara era católico ou ele era maçom. As duas coisas não poderiam ser. E assim, a igreja tinha concedido ao imperador dois direitos. O padroado... Fica quieto aí, maluco. Voltando. O padroado, que era o direito de nomear os bispos, né? E beneplácito, o direito de aprovar ou não as bulas. E aí que a porca torceu o rabo, porque a carta do Papa diz uma coisa, mas a bula, né, que era a carta, dizia outra. A carta mandava expulsar os aliados do imperador. E aí vai dar problema, né? Bom, esses dois bispos, né, o Dom Vital Maria do Pará e o Dom Antônio Macedo Costa, passaram a exigir que os maçons se retirassem da igreja, né? O império, para defender os maçons, processou os bispos e botou os caras na cadeia, né? E aí o Papa, só um ano depois, conseguiu um acordo com a igreja. Perdão, o Império fez um acordo com o Papa e, né, as punições dadas aos bispos de Olinda e do Pará foram suspensas, né? Só que isso queimou o Império com o povão. Por quê? Porque o povão era bem católico, né? E aí os republicanos usaram isso. Olha só, olha aí o imperador contra a Santa Madre Igreja Católica. Política assim, se aproveitam de qualquer brecha, né? E aí teve também, né, a questão militar, né? Os militares, eles eram proibidos por lei de se manifestarem pela imprensa, né? Não podiam. E o Sena Madureira, outro nome de rua, e o Cunha Matos, eles fizeram declarações republicanas no jornal e foram punidos por isso, né? E aí o ministro da guerra, que era do Império, óbvio, exigiu que o Deodoro da Fonseca, que era o marechal, punisse o Sena Madureira. Só que o Sena Madureira, né, não foi punido, e o marechal Deodoro da Fonseca, né, que era presidente da província do Rio Grande do Sul, foi demitido do seu cargo. Então os dois, o Sena Madureira e o marechal Deodoro da Fonseca, eles foram para o Rio de Janeiro para ser recebidos pelo Benjamin Constant. Foram recebidos com festa lá, eram positivistas, né, defendiam aquela doutrina fundada pelo Auguste Comte, que vocês já viram bastante sociologia, né, e eles tinham a ideia de derrubar o Império. Os positivistas defendiam a implantação de uma ditadura republicana, estão pensando que eles são bonzinhos, né?
defendiam que precisava ter ordem no país para ter progresso, por isso a nossa bandeira tem ordem e progresso. Descobriram, né? Que mais? E tinha uma crença que só os militares poderiam salvar o país, né, da corrupção. Essa história acho que a gente conhece bem, né? Acho que não é bem assim. Bom, o Benjamin Constant, o Deodoro da Fonseca, o Sena Madureira e outros, né, que haviam fundado, né, o Partido Republicano Paulista, né, se juntaram ao líder desse partido, que era o Quintino Bocaiúva. Né, havia boatos que o Benjamin Constant e o Deodoro seriam presos no dia 14 de novembro, e no dia 15 de novembro, né, os militares foram para o Rio de Janeiro e destituíram o imperador, né? Deram 48 horas para a família real ir embora do Brasil, né, para não ter que matar ninguém, porque se eles ficassem aqui vivos poderiam, né, fazer uma luta contra a República, e não foi isso que aconteceu. Eles simplesmente foram embora, né, foram para a Europa, se eu não me engano, agora preciso olhar depois, foram para Paris, né, foram lá para a França se refugiar, né, como exilados políticos do Brasil, né. Só que aí, os primeiros anos da República, né, até 1930, é uma república oligárquica, né, a nobreza do café, né, a nobreza brasileira do café, que vai comandar o país, né. Nobreza porque muitos deles haviam comprado o título de barão, marquês, essas coisas do império, né. Bom, se criou um governo provisório com o Marechal Deodoro da Fonseca de governante, né. Ele fez algumas vezes, separou a Igreja Católica do Estado, né, porque assim, antes se você nascia, você era registrado na Igreja Católica. Quando você casava, tinha que ser na Igreja Católica. Se fosse sepultado, teria que ser no cemitério católico. Só que já havia naquele tempo muitos brasileiros que não eram católicos, né, que eram de igrejas protestantes, que eram judeus, que eram poucos deles muçulmanos, né, fora as pessoas dos cultos afro-brasileiros, né. Então todo mundo tinha que passar pela Igreja Católica, mesmo se não fosse o seu credo, né. Então a República secularizou isso. Isso vai dar bastante motivo de problema mais para frente com o povo. Que mais? Criou novos símbolos nacionais. Foi criada a nossa bandeira. A primeira bandeira brasileira republicana, ela era muito feia. Ela manteve o verde e amarelo da Casa de Orleans e Bragança, né? Quem pensou que era a mata e o ouro se enganou, né? Então manteve o verde e amarelo, só que era uma versão verde e amarela da bandeira dos Estados Unidos. Horrível, né? Depois chegou a nossa bandeira, né, que pegou o fundo verde e o losango amarelo, que são da bandeira do Império, né, que remetem à Casa de Orleans e Bragança, a família real brasileira. Que mais? E tirou o brasão do Império do centro e colocou um disco, né, um globo representando a noite, o céu na noite que foi proclamada a República no dia 15 de novembro de 1889, né? E uma faixa no meio com uma frase do Auguste Comte, fundador da sociologia, escrito Ordem e Progresso. Bom, que mais, né? Ele nomeou como ministro da Guerra o Benjamin Constant, o Ministério das Relações Exteriores ao Quintino Bocaiúva e o Ministério da Fazenda ao intelectual baiano Rui Barbosa. Né? O que vai acontecer? O Rui Barbosa ele queria industrializar de forma acelerada o Brasil, porque como ele era um cara culto, que entendia das coisas, ele sabia que só a República industrializada teria alguma chance de progresso, né? Se via a República como algo de progresso, se via a indústria como algo inevitável para o progresso, porque os países que eram
poderosos naquela época eram altamente industrializados. Aí o Rui Barbosa fez o que? Ele autorizou 4 bancos a emitirem moeda, porque o Brasil não tinha dinheiro, né? E aí o que vai acontecer? Ele faz empréstimos às pessoas que solicitassem para montar indústria. Só que Brasil é Brasil desde que nasceu, né? O que acontecia? Muitas pessoas, né, falsos empresários, pegavam dinheiro emprestado do governo para abrir indústrias e não abriam indústria nenhuma, né? Abriam indústrias falsas, e como falsidade pouca é bobagem, além de abrir indústrias falsas, eles punham ações dessas indústrias para vender na bolsa, né? Quem comprava essas ações achando que tinha feito bom negócio, quando se deu conta, viu que na verdade tinha comprado ações de empresas que não existem, tentava vender desesperadamente. Tudo que você tenta vender no desespero, você vende mal. Resultado, né? As pessoas ficaram sem dinheiro nenhum porque compraram ações de indústria que não existia. Piorar, esse monte de dinheiro impresso fez com que a inflação subisse de 1% para 89%, né, em 2 anos. Essa política ficou chamada de encilhamento, né? Por quê? Porque encilhamento é colocar a sela no cavalo para ele correr no jockey, né? Então, para remeter à ideia de apostas. Pois é. Continuando aqui. Bom, durante esse governo provisório foi escrita a primeira Constituição Republicana, né? Que saiu em 1891, né? Sempre 2 anos para sair uma Constituição, né? E os 20 estados que existiam na época eram províncias, né? Deixaram de ser províncias, passaram a ser estados, né? A Constituição estabeleceu 3 poderes, né? O poder executivo nas mãos do presidente da República, o poder legislativo na mão do Congresso bicameral, ou seja, tem a Câmara dos Deputados e tem o Senado, são 2 câmaras, e o Judiciário, né, que tinha como principal instituição o polêmico STF, né, Supremo Tribunal Federal, né. Então são coisas que vocês já conhecem da parte, né, dos iluministas, né, os 3 poderes do Montesquieu, né. Direito ao voto só para homens acima de 21 anos alfabetizados com renda, ou seja, quase ninguém votava no Brasil. 2% da população votava. Por quê? Porque a maioria da população nem tinha renda, não tinha posse, né? Já começa excluído daí. Alfabeto, na época 99% dos brasileiros eram analfabetos, exclui quase todo mundo, né? E também não poderiam votar soldados nem padres, né? E mulheres não podiam votar, né? As mulheres só foram poder votar a partir da Constituição de 1934, só que elas não votaram porque o Getúlio deu um golpe em 37 e só foi sair do poder em 45, né? Só depois de 1945 que as mulheres passaram a votar no Brasil. É algo muito recente, né? Minha avó viveu isso. Continuando. Então era uma república que era da elite para elite. O povão nem percebeu que mudou da república para o império, né? Por exemplo, o Marechal Deodoro, ele era amigo do imperador e amigo da galera alta do império. Aí ele nomeou para ministro da Fazenda, né, o Barão de Lucena, que era monarquista, né? Brasil assim, amigos, negócio à parte, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então o Deodoro começou a ficar queimado por isso, e também por ter autorizado essa política de encilhamento que causou grande crise econômica no Brasil. E aí o que vai acontecer? A Marinha pega uns navios e se revolta, né, a primeira revolta da Armada, e ameaça bombardear o Rio de Janeiro se o Marechal Deodoro da Fonseca não fosse embora. Né? E aí vem o governo do Floriano Peixoto, né, que convidou membros do Partido Republicano Paulista, né, para compor seu ministério, ajudou o povão, mandou reduzir os preços dos aluguéis, tabelando o preço do pão, do feijão, da batata, do arroz, né, produtos gêneros de primeira necessidade. Então, o pobre melhorou um pouco para morar e para comer, que basicamente a vida do pobre é essa. Viver para comer e morar em algum lugar, né? Só que o que vai acontecer?
Floriano Peixoto ele sofreu muita oposição. Por quê? A Constituição brasileira ela dizia que se o presidente saísse em menos de 2 anos de mandato, né, ou que fosse empichado, ou que renunciasse, ou que morresse, alguma coisa. Se ele saísse do governo, teria que ser feitas novas eleições, né? E o Deodoro da Fonseca ele saiu com 9 meses de governo. Só que o Floriano Peixoto ele não aceitou, ele era vice-presidente e falou que ia governar e acabou. Né? E ele reuniu forças militares para combater seus opositores civis, né? E os seus opositores militares ele simplesmente aposentou. Ah, você quer causar? Tá. Você é aposentado, você não pode mais entrar aqui, tchau. Né? Pois é. E aí o Floriano ele enfrentou uma revolução federalista lá no Rio Grande do Sul. Né? Tinha 2 partidos lá no Rio Grande do Sul, que eram os Pica-Paus, liderados pelo Júlio de Castilhos, e os Maragatos, liderados pelo Gaspar Silveira Martins. Né? E a guerra foi ficando pesada. Né? O Peixoto apoiou os Pica-Paus, né, do Júlio de Castilho, e a Marinha, olha só, racha entre os militares, a Marinha apoiou, né, os Maragatos. E lá no Rio de Janeiro a segunda revolta da Armada, né, e outra vez ameaçando bombardear o Rio de Janeiro se o Floriano Peixoto não saísse do poder para novas eleições. Olha só que interessante. 2 vezes presidente na mira dos canhões no Rio de Janeiro. Agora vocês entenderam por que a capital saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília? Não tem navio para ameaçar bombardear Brasília. E Brasília está longe de todos os problemas cotidianos das pessoas. Parcela mínima da população brasileira mora em Brasília ou perto. Agora, qual porcentagem? A maioria das pessoas do Brasil mora em São Paulo e Rio de Janeiro. Juntando São Paulo e Rio de Janeiro, Belo Horizonte, quase todo o Brasil. Quase todo o Brasil não, exagero, mas uma parcela significativa do Brasil. Então, por isso que Brasília foi para longe de tudo. A gente vê Buenos Aires lá na Argentina. Qualquer probleminha, as pessoas já vão para frente da caça roçada e fazem protestos. Já Os bichos são terríveis, gente. Já no Brasil, não. Pra gente fazer um protesto em Brasília, olha só, a gente que mora aqui em São Paulo tem que gastar um dinheirão com avião ou para ir de ônibus para Brasília. Eu já fui de ônibus para Brasília, não fui fazer protesto, fui a trabalho, mas 15 horas de viagem de ônibus. Ou seja, para ir para Brasília você precisa ter tempo, dinheiro ou os dois. Enfim, então por isso que Brasília foi para tão longe. Mas o Floriano Peixoto ganhou o apelido de Marechal de Ferro, porque ele realmente enfrentou todo mundo. As pessoas achavam que ele ia ficar para sempre no poder, fazer aquelas ditaduras longas, mas não. Como ele era republicano, positivista, quando acabou o tempo do seu mandato, ele simplesmente saiu. Beleza, galera? A aula ficou bem longa aí, meus bichos tentaram atrapalhar, mas qualquer coisa assistam em 2 partes, tá? Não se esqueçam das 5 perguntinhas do formulário. Se quiserem fazer as questões do livro e me mandarem como opcional, eu corrijo, beleza? Até mais, galera! Uou!